Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre estilo, então fica comigo até o final do vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero te lembrar de se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dele. E para falar sobre estilo, eu quero trazer como um exemplo aquele filme O Diabo Veste Prada. Vocês já assistiram? Muito provavelmente sim. Então eu vou trazer como exemplo ali a Andrea, que é uma personagem do filme, que ela tem um emprego em uma revista de moda e ela fica meio perdida no seu estilo, então nós vamos falar um pouquinho sobre ela hoje. Então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês se lembrarem aí. A Andrea, ela trabalhava em um outro serviço anteriormente, que não tinha nada a ver com moda, então ela se vestia ali de uma forma que ela simplesmente gostava. Quando ela vai para uma entrevista nessa revista, de início ela não consegue agradar muito bem a chefe, que é a Miranda Presley. Porém, depois ela consegue a vaga. Depois que ela saiu ali do ambiente, ela consegue a vaga. E então ela começa a trabalhar nessa revista. Só que existe um problema, porque a Andrea, que é a personagem, uma das principais do filme, ela não gosta muito de moda, ela não gosta muito de se importar com a aparência. Então ela veste o que dá na telha. Tem algum problema com isso? Não, é o estilo dela, mas falta alguma coisa aí, falta um pouco de coerência, um pouco de adequação no visual dela. Então as pessoas que trabalham com ela logo começam a perceber isso. E essa falta de informação no visual dela começa a incomodar as pessoas que trabalham lá e principalmente a chefe dela. Afinal, ela trabalha numa revista de moda, né? Ela trabalha num ambiente que respira moda. Além disso, a Andrea também começa a questionar ali o trabalho que eles estão fazendo naquele ambiente, naquele escritório. Ela não concorda muito com o mundo da moda e ela começa a dar os palpites dela, o que incomoda bastante a chefe dela. Para resumir, ela consegue um conselho muito valioso de um componente da equipe em que ela trabalha. Porém, as dicas dele meio que montam um personagem em cima da Andrea. Não é nada do que está dentro do estilo dela, não é nada do que ela está acostumada a viver. Então ele monta uma pessoa totalmente incrível, uma pessoa nota 10 no mundo da moda, porém nota 0 em termos de estilo próprio. Dá uma olhada como a Andrea se vestia antes dessas dicas que ela recebeu. Agora olha como ela passou da água para o vinho, se vestindo depois das dicas. Aí vocês vão me dizer, realmente mudou muito, mas qual é o problema dela ter se transformado tanto, sendo que foi para melhor? Será mesmo que foi para melhor? Vocês observaram direito nesse visual dela, nessa comunicação que ela está transmitindo? Na verdade, para você entender realmente o que está rolando aqui nesse cenário todo, você precisa ter visto o filme. Porque é só no filme que você consegue também perceber o comportamento dessa pessoa, o comportamento da Andrea depois de ter trocado de visual. Por exemplo, a Andrea é vista nas ruas de Nova York correndo com um salto fino. Quem é que faz isso, gente? Quem que corre no meio da rua com um salto fino? Com uma roupa totalmente inadequada para aquele momento em que ela está vivendo, para aquele momento que ela está precisando agir com mais pressa. Ela não tem noção do estilo que ela está vestindo, ela não tem noção de ocasião de uso, ela não tem noção do que fazer com aquela roupa toda. E é aí que entra o grande problema, não somente da história da Andrea, mas como também da história de muitas mulheres que estão assistindo esse vídeo hoje. A falta de informação e a falta de estratégia de imagem é o grande problema aqui.
Porque a Andrea está vestida lindamente, porém ela não está dentro do estilo dela, o que torna essa personagem desconfortável em várias cenas em que vocês possam ver ela vestida realmente impecável. Esse é o problema das dicas. A dica, ela é feita e pensada para uma determinada pessoa. Quando esse amigo, esse colega de trabalho da Andrea vai e ajuda ela a se vestir melhor, ele tem ali as informações montadas na cabeça dele, mas ele não conhece a Andrea, ele não conhece o estilo da Andrea, ele não conhece os objetivos de imagem da Andrea, ele não conhece a personalidade dela. E ele monta ali um personagem vindo das informações que ele tem na cabeça dele. Ele dá dicas para ela que ela vai usar e que ela vai ficar muito bem vestida, mas que não vai deixar ela ali satisfeita, não vai deixar ela confortável por não ser parte de quem ela é, da vivência dela. O nosso estilo, ele faz parte da nossa vivência. As escolhas que fazemos, o nosso vestir, ela tem a ver com os nossos valores, com os nossos ideais e com o nosso posicionamento. E ali naquela parte, a Andrea não tem nada a ver com nada ali. Então ela se sente muito desconfortável. E nada disso é considerado no momento em que ele dá essas dicas para ela. Então nós podemos ver ela o tempo todo perdida ali, ajeitando aqui, ajeitando ali. Só no finalzinho do filme que ela começa a se sentir um pouco mais confiante com as roupas. Porém, ainda assim, não é o que ela gosta. Ela até chega a comentar ali, se eu não me engano, com os amigos dela, o círculo de amigos dela, que também envolve o namorado. Enfim. Quando nós não estamos representadas realmente pelas nossas roupas, nós nos sentimos inseguras. Eu sempre falo que dica é algo pensado para uma determinada pessoa. Se você vai lá em busca de dica, você vai achar um monte. Por isso, ir em busca de dicas é tão problemático assim, porque você vai encontrar várias dicas, mas que foram pensadas para uma determinada pessoa. E, por exemplo, eu já falei aqui que às vezes a pessoa tem um estilo romântico da mesma forma que a outra tem uma base de estilo romântico também, mas não necessariamente essas pessoas usam e gostam dos mesmos elementos no estilo. Então não tem como você colocar lá dicas para se vestir de uma forma romântica e você achar várias lá, sendo que elas não foram pensadas para quem você é. Você não vai estar vestida de si própria. Você não vai ter ali o que você precisa, que é a autoestima elevada e a segurança na hora de se vestir. Foi exatamente isso que aconteceu com a Andrea durante o filme praticamente todo. Lá no final do filme, nós vemos a Andrea vestida de si mesma, mas para isso ela teve que aprender o que é a moda e como a moda favorece ela, porque ela também tinha esse preconceito. Muitas pessoas, vamos falar um pouquinho de preconceito, muitas pessoas têm esse preconceito em relação à moda, acham que a moda vai mudar elas totalmente. A moda pode te mudar totalmente se você for uma dessas pessoas que deixam as dicas entrarem na sua vida sem vocês fazerem um filtro, sem vocês terem o conhecimento ali do que realmente favorece vocês, tanto no estilo quanto na imagem que vocês desejam passar. Então você pode ser sim uma vítima da moda, mas se você souber se vestir adequadamente, se você tiver informação de moda, que é muito importante, se vocês tiverem estratégia de imagem para se vestir conforme vocês realmente são, vocês não vão ficar ali perdida no mundo da moda. Vocês vão usar a moda ao seu favor. Então parem de preconceito com a moda. Entendam o que é moda. Moda, no termo correto, ela significa modo, que é como as pessoas se expressam, se comportam, agem. Então é a sua forma de agir. Todo mundo se expressa de uma forma. Então você pode se expressar tanto no seu falar, quanto nas suas vestes, quanto nos elementos que você escolhe, um carro, uma casa, de várias maneiras você está usufruindo da moda. Então não dá para dizer que você é isenta da moda. Conforme a Andrea começa a trabalhar lá na revista, ela também obtém informações de moda e estilo. Então ela começa a aprender. Depois que ela deixou o preconceito de lado, ela começa finalmente a aprender a lidar com a moda e ela começa a captar ali o que realmente faz parte do estilo dela. Mas ela só começa realmente a ser quem ela é visualmente quando ela deixa o serviço e vai para uma outra empresa. Ela pede demissão da revista e ela busca um emprego em uma outra empresa. A Andrea é uma jovem recém-formada em jornalismo, portanto, quando ela sai da revista em que a Miranda
dirige, ela consegue um outro emprego de jornalismo em uma outra empresa. E isso faz com que ela desenvolva nessa nova empresa tudo que ela aprendeu na revista de moda com a Miranda, porque a Miranda teve muito o que passar para ela. Ela pegou realmente um conteúdo muito bom nessa revista. O que ela aprendeu foi primordial para ela desenvolver o seu estilo nessa nova jornada. Dá uma olhada agora como que no final do filme a Andrea aparece realmente vestida de si, com informação e também com o seu estilo e personalidades evidentes. Vocês estão conseguindo entender a diferença desses três momentos da personagem? Quando lá no início do filme ela tinha estilo próprio, mas não tinha informação de moda, não tinha coerência no vestir dela. Depois, no meio do filme, ela tinha estilo, muito estilo, mas não tinha personalidade dentro desse estilo, não era ela ali. E no fim do filme ela tinha essas duas informações conectadas, que era tanto o estilo dela quanto a coerência e informação de moda. E eu trouxe toda essa história dentro de um personagem de filme para que vocês conseguissem visualizar melhor como o nosso estilo é importante para nos representar. E não só o nosso estilo, porque tem muitas pessoas que falam, eu tenho o meu estilo, é assim que eu me visto, tal. Se vocês forem pensar dessa forma, vocês vão acabar caindo lá na Andrea da primeira fase do filme, que era o estilo dela, acabou, ela era um pouco ignorante para as informações que vinham até ela a respeito da moda, e ela se vestia daquela forma. Nós precisamos ligar tudo isso. As informações de moda são importantíssimas para o nosso vestir, desde que elas estejam ligadas também ao nosso estilo, à nossa personalidade. Então, tudo precisa estar muito bem amarrado, muito bem conectado para ter ali uma comunicação visual bem coerente e que realmente seja assertiva para nos representar no nosso dia a dia, nas nossas atividades gerais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, já deixa o seu comentário aqui para eu entender o que você mais gostou desse vídeo, qual foi a mensagem que você realmente pegou ali para você, que você realmente entendeu. E também compartilha com outras pessoas para que elas também tenham esse mesmo conhecimento da importância que é saber nos representar através das nossas roupas nessa comunicação visual que é tão importante. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela e também na descrição desse vídeo para que vocês consigam me acompanhar também lá no Instagram, onde eu posto muitos outros conteúdos a respeito do vestir. Lá você consegue ter essa noção maior de como é importante a nossa comunicação visual e também complementa o que você tem aprendido aqui no YouTube. Algo importante, se você quer mudar o seu vestir, é bom que você conheça também os meus serviços de consultoria de imagem e estilo. O link para vocês conhecerem esses serviços também está aqui na descrição. É só clicar no link do meu site e vocês vão ser direcionadas para o site onde tem lá na aba Serviços todos os meus serviços explicados para vocês. A mensagem final desse vídeo é: se vestir faz parte da grande parte da sua comunicação, então dedique-se a isso. Eu te espero no próximo vídeo com novos assuntos sobre moda, imagem e estilo. Até lá!